Muito feliz de estar aqui para te dar as boas-vindas. Estou muito, muito feliz que você fez essa escolha de seguir nessa jornada comigo. Olha só, um recadinho bem importante. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que a aula 4 ela vai ser online e ao vivo. Vocês vão ter interação comigo, você vai poder fazer suas perguntas, mas o link só será enviado no grupo oficial da jornada. Assim como a gravação também só será disponibilizada no grupo oficial. Então, se por acaso você está assistindo essa aula e ainda não entrou no grupo oficial, faça isso imediatamente e o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Sim? Agora sim, então, aperta os cintos que nós vamos começar. Bora lá! Seja muito bem-vinda à nossa aula 2 da jornada Sou Rica, uma jornada feita para destravar o seu potencial de enriquecer. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre por que muitas vezes a gente tem tanto esforço para alcançar os resultados de prosperidade que a gente deseja. E isso, inclusive, é um tema muito recorrente das pessoas que chegam para ser tratadas individualmente nos grupos. E eu percebi que nós precisamos olhar a verdade por trás disso e aprofundar as questões por trás desse esforço é que vai ser o grande objetivo dessa aula de hoje. Eu sou Paula Cassanho Vaz, psicóloga, consteladora familiar, mediadora sistêmica, sou facilitadora de consciência através de várias ferramentas, como por exemplo a Access Consciousness e outras cositas más, porque eu sou uma buscadora e estou sempre em processo de desenvolvimento e buscando também cada vez mais ferramentas para facilitar a sua transformação. Faz uma foto mostrando que você está nessa aula, compartilha no seu Instagram, me marca, tem o chat aqui para você interagir com a gente, pode escrever suas dúvidas, suas questões, seus insights, escreve no grupo também, você não tem noção de como você acaba estimulando muitas percepções nas outras pessoas quando você traz as suas percepções, seus insights, as suas dúvidas, lembrando que não existe dúvida estúpida, pelo contrário, como diz um grande amigo meu, ele fala que estúpido é quem não pergunta. Então vamos interagir para que a gente tenha o máximo aproveitamento dessa jornada também. Eu sei que às vezes é dolorido a gente olhar algumas coisas. Eu também passo por isso, afinal de contas, eu me desenvolvo muito e estou sempre buscando também melhorar sistemicamente, o meu autoconhecimento e tudo mais. Vai abrindo espaço aí, dá um comando para você falar, ó, baixando as minhas barreiras para receber, para olhar a verdade vos libertará. E vamos juntos que esse conteúdo vai ser muito incrível. Lembrando que, se você não assistiu a aula de ontem, recomendo que você pare aqui um pouquinho, não tem problema. Você vai lá, assiste, depois você volta nessa, porque eu construí um processo para que a sua consciência fosse recebendo e digerindo cada assunto até a gente chegar na aula 4. Como diz a Bia, e se você não conhece a Bia, uma hora você vai conhecer a Bia que trabalha comigo, maravilhosa, que esse processo é como descascar uma cebola. Então vamos descascar mais uma parte aí dessa cebola e isso tudo vai incentivando e impulsionando você a viver a vida que você merece, que esse é o nosso grande objetivo aqui. Bora lá então? E para abrir os trabalhos, eu vou te convidar a fazer o primeiro exercício sistêmico da jornada. Você vai olhar para essas duas peças, eu vou explicar, tá? Você vai olhar para essas duas peças e eu vou te fazer algumas perguntas em 3 etapas. Vamos lá? Então, você vai olhar atentamente aos 2 corações. Nós temos o coração vermelho e o coração roxo. A primeira parte do exercício, você vai olhar e ver qual que te chama mais a atenção à primeira vista. Sem pensar, olhou, nossa, esse coração aqui me chama mais atenção. Escreva, toma nota aí. Agora, você vai olhar para os 2 corações novamente e vai perceber para você, aqui não tem certo nem errado, para você, qual dos 2 corações tem mais luz? Você percebe que tem mais luz? Escreva aí no seu papel. Ótimo. Então, agora você respira fundo e pergunta assim comigo, de preferência em voz alta, tá? Verdade. Qual desses 2 representa a verdade para mim agora? Então, verdade, qual desses 2 corações aqui representa a verdade para mim agora? Você vai saber, não pensa. Se você ficar pensando, você vai para um outro espaço aí, não é esse que a gente deseja, tá? Então, verdade, qual é a verdade? E tome nota, você já sabe. Eu vou te contar daqui a pouco o que significa cada um desses corações. Eu vou fazer você ficar curiosa sim, mas daqui a pouco você vai entender por quê. Vamos recapitular brevemente o que a gente viu na aula passada. Na aula passada eu falei das heranças que nós temos em relação à nossa família de origem, em relação à cultura onde a gente foi inserido, né, da comunidade onde a gente viveu, as coisas que a gente foi aprendendo a significar e que se tornaram verdades para nós, ou seja, as nossas crenças.
tá? E também aquele movimento de aprendizagem direta e indireta que a gente viveu desde a nossa concepção, barriguinha da mamãe, gestação, nascimento, 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14, né? E que tudo isso foi formando a nossa personalidade. Tudo isso formou o movimento de relacionamento que nós temos com a vida, colocou um óculos aqui, é o filtro de referência. Como eu me relaciono com a vida? Com esse óculos que já veio pronto e que também foi formado principalmente no decorrer da minha primeira infância até os 14 anos. E hoje nós vamos dar um passinho a mais. Dentro do movimento sistêmico de desenvolvimento daquilo que nós vamos fazer profissionalmente na vida, com o que a gente vai trabalhar na vida, que a gente tem que entender que o trabalho não necessariamente é uma profissão que você se formou na faculdade. Aquilo que você faz, com o que você serve, o que você faz para receber dinheiro, a gente costuma chamar de ganhar dinheiro, mas na aula que vem, inclusive, eu vou falar da diferença do adulto e da criança sobre isso, mas voltando. Então, aquilo que você faz para ganhar dinheiro e sustentar a sua vida, promover o seu enriquecimento, criar o seu futuro, isso está muito mais ligado a heranças familiares do que você pode imaginar, está muito mais ligado a um desejo infantil e inconsciente que nós temos de salvar os nossos pais ou algum ancestral da nossa família, e também está muito mais ligado, muitas vezes, a uma mediação que a gente acaba fazendo da relação de casal dos nossos pais. E é sobre isso que nós vamos falar agora, para você compreender que lugar é esse que você está e por que você tem a profissão que você tem. Então eu vou te fazer a pergunta aqui que não quer calar. Por que de verdade eu escolhi a profissão que eu estou hoje? Você já parou para pensar nisso? Assim, por que de verdade eu escolhi a profissão que eu estou hoje? Escreve aí no chat, o que chega para você quando você faz essa pergunta? Eu sei que muitas pessoas vão dizer, por exemplo, porque minha mãe e meu pai queriam que eu fosse médica, queriam que eu fosse astronauta, igual meu pai queria que eu fosse astronauta. Eu não escolhi essa profissão. Né? Mas porque meu avô foi advogado, meu pai foi advogado, aí eu quis ser advogada também. Porque existem as mulheres da minha família, elas fazem isso, 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 e aí eu escolhi essa profissão. Ou então, eu escolhi essa profissão para não ser como as mulheres da minha família de jeito nenhum, porque eu decidi que eu não ia ser como elas que não trabalharam, que ficaram dependentes dos homens. Então, vamos fazer esse exercício aqui um pouco mais além do aparente comigo? Por que de verdade você escolheu a sua profissão? Escreve aí no chat qual que foi o motivo que agora que você está pensando melhor, você está percebendo. Nossa, gente, eu nunca tinha parado para pensar. Queria provar para minha mãe que eu podia ser melhor que ela. Nossa, eu nunca parei para pensar que eu queria mostrar para meu pai que eu era capaz. Né? Ou então, eu fiz porque eu fui para cumprir as expectativas da minha mãe. Porque veja, minha mãe parou de trabalhar para poder ter filhos e aí, coitada, né? Ela queria tanto ser médica, então eu fui ser médica também para cumprir o propósito dela. Fui ser cantora porque minha mãe não pôde ser cantora. Fui ser, sei lá, empresária porque a minha mãe não pôde ser empresária, meu pai não pôde ser empresário, meu pai perdeu tudo. Então, traga aí, fiz um levantamento de possibilidades para você ir identificando. Eu sei que vai ter muito mais coisas do que esses exemplos do que eu trouxe aqui. Então escreve aí no chat pra gente ir olhando juntos. Agora nós vamos olhar juntos 5 razões sistêmicas do porquê que provavelmente você escolheu a profissão, o trabalho que você tem hoje na sua vida. Então o que eu vou te convidar a fazer? Tome nota, porque talvez todos vão fazer sentido para você, talvez um pouquinho de um pouquinho do outro, mas todos nós temos um pouquinho de cada, tá? Então vai tomando nota para você identificando os aspectos em cada item. O item número 1 é a pedagogia sistêmica da sua família, que nada mais é do que aquele tipo de trabalho, tipo de profissão que já vem acontecendo há várias gerações, seja especificamente das mulheres da sua família, ou dos homens, ou dos casais da sua família, formaram um padrão. E esse padrão, ele é o padrão mais conhecido e que já está na nossa memória celular. Conforme você vai escolher sua profissão, existe uma tendência a você fazer aquele caminho mais conhecido da sua família. É como se fosse um copia e cola mesmo. Minha família faz isso, então eu também faço. 5, 6, 7, 8 e segue adiante sem nem pensar. Piloto automático. Número 2 é você salvar um destino da família. Tudo vai ser um pouco parecido aqui no movimento sistêmico, mas nesse caso tem a ver com você pegar questões de injustiça da sua família, pegar temas pesados do destino da sua família e às vezes da sua mãe especificamente, do seu pai especificamente, ou mesmo de outros ancestrais, e falar, ok, agora eu vou lutar por essa causa, eu vou fazer justiça por isso. Muitas pessoas nesse lugar vão ser médicas, psiquiatras, psicólogas, advogadas. Então, nesse caso, a razão pela qual você escolheu a profissão atual, óbvio
que a maioria das vezes é inconsciente. Eu acredito que você que está me ouvindo aqui, você vai falar, nossa, Paula, mas eu nunca pensei isso. Eu nem sei quem que teve alguma injustiça lá atrás da minha família. Às vezes você não vai associar diretamente, mas conforme você vai pesquisando, conforme algumas informações sobre a sua ancestralidade vão chegando, a hora que você vê, você fala, uau, olha só, isso aqui tem uma relação com aquilo que a Paula estava falando aquele dia na aula. Então, sobre salvar o destino da família, inclusive nós que estamos aqui no Brasil, nós temos uma tendência muito grande a fazer esse movimento. Até porque a maior parte dos nossos ancestrais, e principalmente as pessoas que já chegaram aqui no Brasil, o motivo pelo qual eles saíram das pátrias deles foi por conta de guerra, foi por causa de injustiças, foi para fugir, para sobreviver. Então, nós temos esse caráter justiceiro e salvador em nós. Então, é muito comum que parte da nossa decisão inconsciente de escolher uma profissão esteja relacionada a esses destinos difíceis das pessoas da nossa família lá de trás, principalmente, mas também de pai e mãe. Número 3, fazer por alguém da família que não pôde. Vamos supor, a sua mãe parou a faculdade porque ela engravidou. E aí ela estava para fazer uma faculdade de medicina. Aí você vai lá e, não, eu vou fazer medicina pela minha mãe. O pai trabalhou sempre com tudo relacionado à engenharia civil. Ele era praticamente um engenheiro civil pela experiência dele, mas ele nunca fez a faculdade. Aí a filha vai lá e faz a faculdade pelo pai. E assim por diante. Enfermagem, direito, psicologia, fisioterapia, odontologia e o que mais é possível. E muitas vezes, inclusive, nesse exemplo, descendo um pouquinho mais, às vezes o pai até fez uma faculdade, como um caso que eu atendi, mas ele não fez a faculdade que ele queria. Então ele vai lá e cobra dos filhos, ou de uma filha, ou de um filho, até de todos os filhos que ele tem, que eles façam aquela faculdade que ele não fez. Então trata-se também de uma projeção e de uma expectativa dos pais, nesse caso, que a criança ali interna da gente fala, beleza, eu vou comprar essa causa por você, eu faço por você, querido papai ou querida mamãe. Ou por outros ancestrais também, porque às vezes era um desejo de um vô, de uma avó ou de alguém lá de trás. E ó, posso fazer um adendo sistêmico para você que é papai e mamãe aqui também? Com certeza, você também vai projetar as suas frustrações dos seus filhos. Você também vai fazer o que eu chamo de maldade sistêmica com seus filhos. Não ache que você vai ser muito diferente do que seus pais foram, mas você vai fazer de uma forma diferente. Por isso que é tão importante a gente se desenvolver e limpando essas demandas para você não ficar projetando nos seus filhos também. Inclusive, já aproveitando o ensejo dessa questão dos pais, da maldade sistêmica, o quarto item é você estar no lugar de mediador do casamento dos seus pais. Mesmo que seus pais não sejam casados, nunca tenham sido casados ou estejam casados até hoje, existe algo dentro de nós que tem uma culpa pelas coisas que a gente foi ouvindo. Ah, tua mãe engravidou e aí parou de trabalhar, teu pai teve que se esforçar muito, ou então só casou com a tua mãe porque tua mãe engravidou, tua mãe só casou com teu pai porque engravidou. Então tudo isso foi formando dentro de nós, isso eu falei um pouco mais na aula anterior, mas foi formando em nós uma certa culpa. E por conta disso, muitas vezes quando a gente está nesse movimento de criar a nossa profissão, ou de se relacionar com o que nós vamos fazer a serviço da vida e ganhar dinheiro com isso, fazer dinheiro com isso, às vezes a gente dá aquele passo, mas não tem coragem de levar os dois pés para o mundo de verdade. A gente fica retraído porque, de uma certa forma, a gente ainda está ali, ó. Não, porque minha mãe precisa de mim, meu pai precisa de mim. Então, em alguns momentos, a gente fica perdido. Não sei se você já passou por isso. Mas eu não sei que profissão que eu vou fazer, eu não sei que tipo de servir eu vou fazer. Então, você vai trabalhar naquilo que está disponível para você. Muitas vezes não faz nem faculdade, ou faz a faculdade e não vai para aquela profissão, porque o teu papel ainda está de mediador da relação de casal dos seus pais, seja ela fisicamente existente ou não. E um adendo importantíssimo nesse item é, se você tem um pai e mãe casados e você está nesse movimento meio perdido, não consegue ir adiante, pode existir uma causa lá da tua criança machucada, que é esse medo de que se você sair dali, o casamento dos seus pais vai acabar. Como se você fosse a cola que une e conecta os dois. Se você sair, eles não têm mais um motivo de ficar juntos. Então, a quinta razão é você buscar a sua profissão para provar que você é melhor que seus pais. Para provar que você vai fazer mais dinheiro do que eles. Para provar que, olha só, quando eles não tinham dinheiro para comprar as coisas para você, agora você vai ter, e você vai comprar, e aí você compra um monte de coisa e você não fica feliz do mesmo jeito. Porque não é isso que vai resolver o seu problema, mas é tipo uma vingança mesmo, tá?
Ah, meus pais não me deram, meus pais não fizeram, minha mãe não fez, as mulheres da minha família não fizeram, então agora eu vou fazer, eu vou mostrar como é que você faz. E o que acontece em decorrência, ou melhor, em consequência desses 5 tópicos que nós descrevemos e trabalhamos juntos aqui? Você começa a ter compensações na vida. As compensações, elas vão ser somatizadas na sua vida, ou seja, elas vão criar um resultado como perda de dinheiro, maus negócios é quando você vai lá e faz o negócio e o negócio era uma meleca e você não conseguiu perceber antes de perder o dinheiro que você estava pagando por aquilo. Você vai ter baixa ou nenhuma realização pessoal, não vai sentir prazer em fazer o seu trabalho. Às vezes você já escolheu, nossa, mas é isso que eu quero fazer, gente. O negócio é tão massa. Mas por que eu não consigo usufruir do dinheiro disso? Por que eu não consigo ter prazer em fazer essa entrega? Você também pode criar teto financeiro para não ultrapassar. E às vezes tem até a ver lá com a mediação do casamento dos pais, de não ultrapassar o teto deles. Você cria um teto parecido com o deles e que também tem a ver com o que a gente chama na psicogenealogia de neurose de classe. Você não ultrapassa para não ultrapassar o teto da família. Olha que interessante isso também, né? E também uma consequência bem importante que tem chegado muito em consultório, pessoas acima de 40 anos, que de alguma forma aconteceu um caos na vida, ou uma falência financeira, ou uma perda de um relacionamento, que simplesmente deixou a pessoa sem dinheiro, ou até mesmo um problema de saúde que faz essa pessoa voltar para a casa dos pais, ou voltar a depender dos pais depois de ter sido independente financeiramente falando já, e já ter conseguido cuidar da tua vida. Então olha esse movimento que a gente acaba fazendo, né? Mas o que é mais importante de toda essa reflexão tão profunda e ao mesmo tempo tão poderosa que nós estamos fazendo aqui juntos? Que não existe como você se libertar, não existe como você seguir adiante enquanto você não olhar para a raiz das coisas. Bert Hellinger, inclusive, tem uma frase que ele diz que enquanto você não conhece a sua história, você tem uma tendência a repeti-la mesmo, que você não tenha nem noção de que você está fazendo uma repetição. Até porque muitas vezes o nosso comportamento é diferente. Mas o resultado e a dor daquele resultado, ela permanece na gente. Então, lembrando que a nossa jornada Sou Rica é para destravar o seu potencial de enriquecer e que a constelação familiar nada mais é do que a gente trazer à tona as desordens, as coisas que estão fora do lugar, para a gente começar a colocar as coisas no lugar. Então, vê que precioso que está sendo o levantamento dessa consciência aqui. Só o que a gente fez aqui já é um tipo de constelação, porque você já está tendo a consciência e de uma certa forma, mesmo que você ainda não tenha total clareza de como fazer isso, você já está voltando para o seu lugar. Voltar para o seu lugar de filha, deixar algumas coisas do seu passado entrarem no seu coração e você respeitar essa história. Entender que o destino da sua família foi o certo para eles, mas que você pode fazer diferente. Tudo isso são movimentos para o mais. São movimentos da gente se liberar desses padrões e conseguir olhar para aquilo que nós podemos criar na nossa vida. Mas entenda que você não tem liberdade de criar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida mais próspera, enquanto você não respeita a sua história. Enquanto você não olha com respeito e gentileza para tudo e todos que vieram antes de você. Enquanto você não deixa essa história fazer parte de você. Integrar essa história é a única forma de você, inclusive, tomar recursos disso, ficar mais forte a partir disso. Tomar a coragem, tomar a sobrevivência, tomar a força que eles tiveram de trazer a vida até você, respeitosamente, faz com que você possa se virar para sua vida com essa potência de fazer diferente. Você não tem o direito de fazer diferente. Fala assim comigo, eu tenho o dever de fazer diferente. Pela evolução da espécie, nós temos o dever de fazer diferente. E é isso que nós vamos juntos, cada vez mais se movimentar aqui. Para te trazer a resposta daquele exercício, finalmente, para chegar ao ponto de revelar para você o exercício que a gente fez ali no começo, então saiba que quando você está emaranhado com os movimentos do seu sistema, que você está nesses 5 aspectos, essas razões sistêmicas de ter escolhido, de estar na profissão que você está hoje, você está vivendo a missão. Segundo o ponto de vista sistêmico, você está vivendo a missão. Então, missão é quando você está salvando o destino de alguma coisa da família. Você está ainda em algum movimento de emaranhamento, enrolada, enroscada com as coisas do passado, familiar e do seu próprio passado. Gostou da mímica aqui? Agora, quando você está no propósito, o que é o propósito nessa perspectiva sistêmica? Quando você se desemaranhou, quando você passou a perceber o que funciona para você, quando você ativou, ou melhor, reativou a sua capacidade de escolher o que realmente para você faz sentido. No momento em que você assume esse poder
de escolher a sua própria vida, de escolher o que você deseja para a sua história, para o seu futuro, aí sim você entra no fluir da vida. E o fluir da vida é o propósito, que tem como sintomas você fazer dinheiro com muito mais facilidade, você não suar tanto, você reconhecer que você não precisa se matar de trabalhar para fazer dinheiro, você consegue multiplicar dinheiro com facilidade, você consegue ter dinheiro guardado, você consegue organizar a tua vida financeira e ter leveza nisso, você consegue sentir prazer, realização pessoal na sua carreira, na sua profissão, na sua entrega, no seu servir. Percebe a diferença? Então nós temos a missão, que é esse peso de estar servindo as questões do passado, e nós temos o propósito, que você já mais livre, mais curada, consegue seguir adiante fazendo algo que realmente funcione e faz sentido para você, sem estar fazendo isso por mais ninguém, por nenhuma demanda infantil ou expectativa dos seus pais ou ancestrais. Lembrando que eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Eu fez 11 anos agora que eu sou cliente de constelação, eu faço constelação frequentemente, eu me desenvolvo, eu busco várias ferramentas, vocês sabem, quem me acompanha há um pouquinho mais de tempo, sabe quanto que eu evoluo e trago inclusive essas ferramentas para vocês, e mesmo assim eu abro tema frequentemente. O que é abrir tema? Eu também tenho os meus enroscos. De vez em quando, na hora que eu vejo, eu falo, olha aqui eu espiando uma dor da minha família, olha aqui eu fazendo a mesma coisa que as mulheres da minha família. Nossa, olha eu aqui querendo pagar de mediadora e salvadora da relação do casal dos meus pais, sendo que eles estão em outra, estão melhor do que eu. Por que eu tô te falando isso? Porque o desenvolvimento sistêmico é um processo. A partir do momento que você abre as portas desse processo de desenvolvimento pessoal, é necessário que você dê continuidade. Porque sim, conforme você vai limpando, você vai podendo se aprofundar, você vai podendo olhar para outros aspectos. E a vida é como diz Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E Bert Hellinger complementa isso dizendo, só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Então, entenda que nós vamos trabalhar e sempre vai ter coisas lindas e maravilhosas para você limpar e evoluir. Percebe? E agora então vamos finalmente, rufem os tambores, a Bia vai colocar um pra gente olhar o exercício que a gente fez no começo do nosso encontro aqui. Quem escolheu na terceira resposta, você deve ter anotado aí, quem escolheu na terceira etapa do exercício o coração vermelho, escreve no chat. Quem escolheu na terceira etapa do exercício o coração roxo, escreve aí no chat. Então a Bia vai colocar na legenda aqui. O coração vermelho é você que está na missão, que o seu relacionamento com a sua profissão atual está ainda emaranhado lá com as questões familiares. Você que escolheu o coração roxo, você está no propósito. O seu relacionamento com a sua profissão hoje está mais nesse fluxo de você servir a vida com algo que já faz sentido para você. Paula, eu que estou no propósito, mas eu identifiquei um monte de coisa aqui sistêmica, será que eu não tenho emaranhamento? Tem. Assim como quem identificou o coração vermelho, que está na missão, também tem fluxo. Todos nós temos fluxo na vida, até porque senão você não estaria aqui me ouvindo, você não teria nem paciência para estar aqui ouvindo essa aula e nem querendo se desenvolver sistemicamente, que senão as pessoas que estão absolutamente inconscientes e totalmente a serviço do destino, elas não chegam para uma aula como essa. Então você tem fluxo mesmo que você esteja na missão, e você tem missão mesmo que você esteja no fluxo, ok? Isso tem que estar claro aí para que você possa então utilizar esse diagnóstico que nós estamos fazendo aqui a favor de uma nova construção, inclusive a favor de você vir para a nossa próxima aula, que inclusive eu vou falar sobre a postura do adulto versus a postura de criança nos negócios, na relação com o dinheiro e na relação com o servir a vida. Amanhã nós vamos falar sobre o posicionamento adulto ou criança em relação à sua vida financeira, em relação à sua vida profissional, e por que é importante a gente observar essa postura, porque é através dessa postura que você vai prosperar mais ou travar mais o seu fluxo de prosperidade. Ok? Então, pra gente fechar com chave de ouro, que tal você escrever aqui nos comentários, escrever lá no grupo, por que valeu a pena você estar aqui nessa aula? Você aprendeu coisa nova aqui comigo hoje? E o nosso terceiro passo vai ser amanhã, na terceira aula dessa jornada linda, Jornada Sou Rica, para destravar o seu potencial de enriquecer. E eu quero saber, você vem? Então a gente se encontra amanhã. Até lá!